Olá, gatas, garotos, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto módulo aqui do curso de Emergências Obstétricas. É com muito prazer que estou aqui com você, dividindo um pouquinho do meu conhecimento aqui no nosso módulo espetacular, que vem abordar assistência ao parto seguro. Sejam bem-vindos e vamos lá falar um pouquinho sobre assistência ao parto seguro. O que é que vamos estudar nessa etapa? Assistência ao parto seguro, nós, profissionais de enfermagem, profissionais da saúde, temos que estar atento a todo e qualquer, a diversos problemas que possam ocorrer no período de parto, pré-parto e pós-parto imediato. Toda gestante, ela tem um livre direito de escolha do seu ambiente de trabalho de parto. Eu sei que as maternidades hoje, principalmente as públicas, a gente não tem essa diversidade de escolher, às vezes, como, onde vai parir. Não temos ali uma banqueta, não temos, às vezes, uma piscina, né? Uma banheira ali que possa estar oferecendo. Mas, às vezes, a gente tem um cavalinho, a gente tem um leito PPP, que pode estar ofertando o melhor parir dessa mulher. E o que é que eu venho trazendo esse módulo para você? Eu quero que você, profissional de saúde, esteja preparado para assistir toda e qualquer intercorrência que possa oferecer risco à mamãe ou à bebê, no contexto de quê? De trabalho de parto e puerpério. Vamos lá. Você está pronto, preparado para prestar assistência emergencial em obstetrícia ou em neonatologia? E se você está preparado, você conhece os protocolos assistenciais, as intercorrências obstétricas no Brasil e fora dele? Por ser militar, eu gosto de falar muito da segurança de voo. Blife, deblife, dupla checagem. O que é blife, Pro? É chegar e dizer assim, lá no... Antes, o comandante da aeronave, quando vai levantar voo, ele faz o blife. Iremos voar entre Salvador e São Paulo, a equipe fulano, cicrano, beltrano. Estamos aqui, eu com meu copiloto, para a melhor segurança do voo. Qual seria o blife para nós passageiros? Olá, bom dia, meu nome é Cristina, sou aeromoça aqui e vamos estar iniciando o nosso voo, comandante senhor fulano de tal, que estará conduzindo essa aeronave, tempo de voo previsto em média de 2 horas e 40 minutos, sem paradas, peço que aproveitem o nosso lanche de bordo e darei agora algumas informações importantes. Caso ocorra algum risco de pouso em água, os nossos assentos são flutuantes. Por favor, afivelar seu cinto, tomar a posição fetal e que Deus nos dê um pouso com segurança. Se for problema com a despressurização da aeronave, máscara cairão, por favor, coloque a máscara no seu companheiro do lado, para depois colocar a sua máscara. Então, são dados vários debriefs ali. O que é que isso tem a ver com a obstetrícia própria? Quando essa gestante ela chega na nossa aeronave, no nosso Boeing, né, 171, brincadeira. Quando ela chega ali na maternidade, ela não sabe conduzir o parto dela, nem ela, nem o acompanhante. O que é que acontece? Ela acredita e confia nos profissionais que estão ali, no médico, no enfermeiro, no técnico de enfermagem, que está ali para acolhê-la e ela se sente segura por estar naquela equipe. Ela chega com as bolsas ali para parir e nenhum de nós, quanto profissional de saúde, estaríamos, como eu sempre digo, faço minhas orações todos os dias. Saio da minha casa pedindo que Deus guie os meus passos, guie, unja minhas mãos, né, que me ajude a vencer a batalha cotidiana, que é atender, né, no processo aí de tantas dificuldades, principalmente no SUS. E essa mulher, ela confia em você, profissional que está ali. Então, vamos lá. Eu trago aqui o voo da Gol 1907 de 2016, onde essa aeronave ela teve um acidente e morreu 145 pessoas na hora. Quem não se lembra desse voo da TAM, onde o avião entrou no aeroporto de São Paulo e pegou fogo ali mesmo? Esse piloto, ele estava habituado a voar nenhum tipo de aeronave. Vou fazer aqui uma comparação entre o carro manual
e o carro automático, tá? Ele, para dar o comando na aeronave que ele estava adaptado a voar todos os dias, né, toda semana, era baixar a alavanca e empurrar para frente. E foi dado, né, o blife, olha, comandante, essa aeronave é diferente, do modelo diferente, e o senhor vai suspender a alavanca e empurrar para frente. E aqui, ali, tudo bem, não, deu o blife, tá, beleza. E no momento do voo, no momento dele, né, fazer digamos assim, começar a descer a aeronave para pedir o freio para pegar a pista de pouso ali, essa aeronave não respondeu ao comando, porque ele, em vez de levantar e puxar para frente a alavanca, ele empurrou como de costume e empurrou para baixo e foi para frente nessa alavanca. E a aeronave não respondeu o comando de freios. Triste de ouvir essa história, mas foi o piloto e mais 198 pessoas que se foram nesse triste acidente aí. O World Trade Center, quem não se lembra desse ataque, lembro claramente como se fosse ontem. A Globo para, né, naquele tan, 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 sobre as notícias, né, urgente ali, e passou ao vivo. Acontece ataque terrorista nas Torres Gêmeas, o World Trade Center, e assim, naquele momento ainda viu o segundo aviãozinho atacando a segunda torre. Foi triste de ver, e foram mais de 2.750 mortes naquele dia, tá? E fora aquelas pessoas que faleceram de problemas oriundos desse triste acidente, né, terrorista aí ocorrido, tá? E não podemos deixar de falar sobre o voo da Air France 447 em 2019, que simplesmente desapareceu dos radares aeroportos, né, aeroporto, aí dos sinais do radar. E, infelizmente, foram 228 pessoas desaparecidas. E o que é que isso tem a ver? Vamos falar aqui um pouquinho do Brasil? A Organização Mundial de Saúde define morte materna uma morte da mulher durante a gestação, parto ou pós-parto até 45 dias que essa mulher pariu, ou com qualquer causa relacionada que esteja agravada, né, pela gravidez ou oriundos delas. Por exemplo, a gente vai falar mais lá na frente sobre síndrome hipertensiva na gestação, e essa mulher pode ficar com hipertensão crônica pós-parto e ter alguma outra patologia, um AVC, um trombolismo, tá? Consequente dessa, digamos, dessa doença aí, que está aí aflorando a gestante em todo o Brasil, tá? Segundo a Organização Americana de Saúde, né, temos a média de morte de mais de 800 mulheres por dia ocasionado a problemas relacionados à gravidez no mundo. A cada dia, mais de 800 mulheres morrem. E, pior, esses dados são mais alarmantes, né? São mais específicos, em países em desenvolvimento. Por que em desenvolvimento? Baixa qualidade de pré-natal, né? A assistência prestada àquela mulher não está sendo 100%, falta muito ainda para a gente avançar e chegar aos naipes de países de primeiro mundo, mas lembrando que 90% dessas mortes, elas são evitáveis. E o que é que tem a gestante aqui no Brasil? A média de 3.400 mulheres morrem por ano, tá? Essas são aquelas que vai lá na DO, declaração de óbito, a causa morte. Eu tenho um caso de uma conhecida da minha cidade, que ela teve Covid, ela veio para cá em trabalho de parto prematuro, o nenenzinho dela nasceu, faleceu 45 dias depois do parto e complicações, né, de recém-nascidos ali, prematuro extremo, o bebê passou por 2 cirurgias, principalmente por doença enterolocalite necrosante, tá, que é uma das complicações mais comuns em recém-nascidos prematuros, onde o intestino ele morre ali fragmentos e precisa ser operado e retirado parte desse intestino. E essa paciente passou o período de puerpério dela na UTI aqui da referência em Salvador, e depois ela foi encaminhada para o hospital de Covid, o Ernesto Simões Filho.
E tempos depois, ela saiu da UTI, ela ficou uma paciente crônica. Ela foi encaminhada ao hospital de crônicos aqui, pós-Covid, aqui em Salvador. E essa paciente faleceu 6 meses e meio, 7, após o parto. Será que essa paciente ela entrou na estatística de mulher em idade fértil que morreu por problemas provenientes de parto? Ou ela simplesmente entrou naquela estatística de parada cardiorrespiratória secundária à sepse, secundária à hipovolemia, secundária à infecção? Tudo, menos que ela era uma mulher em idade fértil que pariu, tá? E se eu tenho 3.400 mulheres morrendo por ano, eu tenho a média de 1,8 quedas de Gol e TAM por mês. 1,3 ataque de World Trade Center por ano. E, novamente, lembrando, 90% dessas mortes são evitáveis. E o que está acontecendo? Se nós temos todos esses dados aí, e se 90% dessas mortes são evitáveis, o que é que a gente tem, né, de possibilidade de estar antecipando esses problemas que podem salvar vidas? Falar, né, de o que é que antecede os primeiros passos aí do processo de trabalho e parto, é como se fosse assim, o pulmãozinho do bebê, ele libera um hormônio, né, um surfactantezinho, que ativa a prostaglandina e diz assim, ó, estou aqui, há um desequilíbrio hormonal ali, com aumento de ocitocina e início do trabalho de parto, né? Vai ocorrer o quê? A descida desse bebê, como se diz, as parteiras de antigamente, o menino sai da pelve falsa e vai para a pelve verdadeira. Que pelve falsa é essa, Pró? Quando a gente faz o pré-natal, que a gente faz as manobras de Leopold e mensura o fundo de útero dessa mamãe, a gente mede, né, e coloca lá. Normalmente a gente pega a cabecinha do neném, quando ele está posicionado cefálico, e a gente consegue ter uma mobilidade. Quando ele está na pelve verdadeira, a mamãe vai sentir uma dor de agulha. Gente, vocês não sabem como é. Parece que é uma dorzinha de agulha ali, ó, alfinetando aquela parte, tá? E aí é o nenenzinho encaixando ali na pelve. E, consequentemente, outras situações vão aparecer, como dores lombares, né? Dor na articulação, essa dor fina em cima da pepeca, perca do tampão mucoso e ou contrações uterinas. Trabalho de parto. O que é pródromos do trabalho de parto? Pródromos do trabalho de parto é o início do trabalho de parto. É quando eu começo a ter as contrações de Breckenridge, que são contrações de treinamento, né? E que vão me dar alguns sinais que esse bebezinho ele pode estar pronto para nascer. Fase latente vai ser quando há o apagamento desse colo e o início dessa dilatação para chegar na fase ativa. O que seria a fase ativa? Seriam mais de 3 dores em 10 minutos, dores com a média de 30 segundos de intensidade, com colo pelo menos dilatado em 4, 5 centímetros e com a média de 70% de apagamento. E o diagnóstico do trabalho de parto? Ele é feito, né, pela dilatação cervical progressiva, contar essas contrações uterinas, como é que a gente coloca essa contração, vamos estar observando, coloca aqui a mãozinha no fundo do útero da mamãe, espera essa dor aparecer, ela aparece, começa a contrair, e a gente vai ligar o nosso cronômetro quando ela tiver uma segunda dor. Essa primeira dor a gente descarta, e ali, quando a mamãezinha começa a sentir dor, o útero vai começar a ficar enrijecido, a gente liga o cronômetro ali, e se tiver a média de 3 dores em 10 minutos, contrações regulares e frequentes, tá? A gente pode pensar que essa mulher está com um início de dilatação ali cervical, tá? E quando se fala que tem uma dilatação de pelo menos 2 centímetros, com um apagamento parcial ou total de útero, ou eu tenho uma
ruptura das membranas corominióticas, ou a perca de tampão em pequena quantidade, misturado com muco, com sangue, isso deve ser bem avaliado para a gente não estar internando essa gestante fora de hora. O que a gente mais gosta de fazer, principalmente os enfermeiros obstetras, é estar abrindo o partograma, registrando. O partograma é uma forma gráfica de acompanhamento do trabalho de parto, onde a gente registra a dilatação do colo e a descida e a apresentação desse bebê. Então, quando se fala do diagnóstico de trabalho de parto, é a presença de contrações regulares e progressivas, né? A média de pelo menos 3 contrações em 10 minutos, tá? Com duração de pelo menos 50 a 60 segundos, com dilatação cervical ativa. Pródromos do trabalho de parto, essa mulher vai sentir uma contração agora, uma daqui 5 minutos, né? Vai perder o tampão mucoso e a dilatação menor que 4 centímetros e o colo ainda ali grosso. Dilatação cervical maior que 5 centímetros até a dilatação total, que seria 10 centímetros, e a saída do concepto seria uma fase ativa aí do período expulsivo. Aqui eu trouxe uma imagem bem legal para vocês. Aqui tem o feto, tá? O colo aqui, ele tá totalmente fechadinho, né? A mulher, ela pode estar com processo aqui de pródromos, trabalho de parto, perder um pouco de líquido, perder o tampão, mas não houve, assim, digamos, a fase de parto ativo. Está no processo de apagamento, tá? Aqui o útero, ó, tá vendo aqui? Estava grossinho, aqui ele já está pela metade, aqui se entende-se que esse colo já tem a média de 50% de apagamento, porém não dilatado, tá? Aqui nós temos de 50%, um pouquinho mais, a média de 70% de apagamento, só que não está dilatado. Pense num funil, aqui é o colo do útero, aqui é o útero, aqui é o colo e aqui é a vagina. O funil, ele está grossinho aqui, segurando o bebezinho. O que é que acontece? Vai ter o apagamento, o colo vai afinar. Quando ele ficar fininho, ele começa a dilatar. Olha aqui, ele afinou e começou a dilatar. Tá? A média aqui, vamos dizer, de 1 centímetro a 4. E aqui eu tenho uma dilatação total para o nascimento desse bebê. Vamos dar uma paradinha por aqui e já já continuamos.